Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 20 de língua portuguesa, que corresponde ao capítulo, ao modo relacionado aos advérbios, tá? Então vamos começar. O advérbio, como vocês já devem ter ouvido falar, são palavras invariáveis que serão usadas também para modificar o verbo e acrescentam em circunstâncias que são relacionadas ao tempo, ao modo, ao lugar, à intensidade, à afirmação, à negação, à dúvida, à companhia e a vários outros aspectos. Então a gente tem aqui, um exemplo de que quando a gente tem um advérbio, ele pode modificar também o verbo. Então, ele cantou pouco. Quem canta, canta. Nesse caso, o verbo cantar se torna intransitivo e o pouco, ele está modificando o verbo cantar. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um advérbio modificando um verbo, tá? Classificação do advérbio. Então, um advérbio, os advérbios, eles vão se classificar de algumas formas diferentes. Então, nós temos aqui, um advérbios de afirmação. Sim, o deveras, o certamente, o efetivamente, o incontestavelmente, o realmente. Aqui nós temos os advérbios de dúvida. Provavelmente, talvez, acaso, porventura, de certo. Então vocês podem reparar que muitas vezes a gente ouve falar que os advérbios terminados em mente, eles são sempre de modo. Mas aqui a gente pode ver que nós temos advérbios terminados em mente, vários de afirmação e o provavelmente, que é um advérbio de dúvida. Vamos aos outros. Aqui nós temos advérbios de intensidade e de lugar. O de intensidade a gente pode trazer aqui, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, tanto, meio, todo, demasiadamente. Outro terminado em mente. O de lugar, aqui, ali, aí, perto, longe, atrás, abaixo, além, aquém e adiante. E agora uma curiosidade é que muitas vezes quando se escreve uma redação, a gente como corretor, a gente vê muitas vezes um aluno, por exemplo, escrever, confundir o mais com i e o mais sem i. A pronúncia é a mesma dos dois mais. Então, quando a gente está ditando em sala de aula, a gente fala mais com i e o mans para i, fechando o a. No entanto, fonologicamente, os dois mais eles têm a mesma pronúncia, mais e mais. Então, quando a gente tem alguma dúvida se o mais é com i ou sem o i, vocês podem trocar o mais pelo menos. Então, se fizer sentido, trocando, nós teremos um advérbio de intensidade. Então, esse mais será com i, se refere à quantidade, à intensidade. Então, por exemplo, eu paguei por mais serviços essenciais. Então, esse mais é com i. Se eu trocar pela palavra menos, a oração continua tendo sentido. Eu paguei por menos serviços essenciais. Muda a lógica semântica, mas a frase não fica incoerente. Agora, se eu tenho um mais sem um i, que é uma conjunção adversativa, e eu estou na dúvida se ele não tem um i, basta eu trocar por porém. Então, fui à festa, mas não me diverti. Fui à festa, porém não me diverti. E se eu trocar esse mais sem um i por menos, a oração fica totalmente incoerente. Fui à festa, menos me diverti. Então, reparem que, para a gente reconhecer se o mais é com i ou sem um i, basta trocar por um correspondente, mesmo que seja um correspondente opositor, mais e menos, um antônimo. Então, continuando. Aqui nós temos os advérbios de modo, de tempo e de negação. Então, os de modo são esses aqui, bem, mal, assim, apenas, depressa, devagar e, como a gente falou anteriormente, a maior parte dos que terminam em mente, tristemente, calmamente. Então vocês devem lembrar que quando a gente falou sobre os adjetivos algum tempo atrás, em alguma aula atrás, a gente colocou que se a gente pegar os adjetivos, triste, calmo, calma, e colocar o sufixo mente, a gente falou isso em duas ocasiões. Falamos isso no processo de formação de palavras, na derivação sufixal, tá? Que transforma um adjetivo em um advérbio, e falamos também no módulo de adjetivos, se eu não me engano.
Então, nós temos aqui ó, o adjetivo triste, colocamos o mente, nós fizemos um advérbio de modo. Temos o adjetivo calma, e colocamos o mente, o sufixo, e fizemos um advérbio de modo, calmamente. Tá? Aqui nós temos os advérbios de tempo. Hoje, amanhã, ontem, breve, logo, antes, jamais, outrora, antigamente e diariamente. Outrora, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Significa basicamente outra hora, é a junção de duas palavras. Outrora, outra hora. E é muito usado na literatura brasileira. Então, como vocês estão no primeiro ano, já devem ter lido nessa altura obras de, principalmente aí do barroco, do arcadismo brasileiro, ou vão ver o arcadismo brasileiro, e vocês vão encontrar muita outrora escrito nas poesias do barroco, do arcadismo, e tem também no romantismo, que vocês devem ver no final do ano, em literatura. Então, outrora significa outra hora, antigamente e diariamente, tá? Negação. Nós temos dois, que é o não e absolutamente, tá? Aqui, ó. Observe. Onde os juros vão parar? Por que a escola está agitada? Quando você a viu? Como será feito este trabalho? Onde, por quê, quando e como, eles podem ser advérbios interrogativos, empregados em frases interrogativas expressando circunstâncias de lugar, tempo, modo. Então, quando a gente falou dos pronomes interrogativos, a gente pode ver que alguns pronomes eles podem ser também advérbios, que indicam aqui, ó, lugar, tempo e modo, tá? Então, continuando. Agora a gente tem as locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? São quando juntamos duas ou mais palavras, fazendo com que elas exerçam função de advérbio. E elas vão continuar expressando as mesmas circunstâncias que a gente viu anteriormente, que podem ser de lugar, de tempo, de modo, de causa, de negação, de afirmação e assim sucessivamente. Reparem nos exemplos, ó. Em Pernambuco, as mudanças governamentais começaram em 1964. Reparem aqui, ó, em Pernambuco nós temos uma expressão, tá? Uma locução adverbial. Então, em Pernambuco, juntamos uma preposição com um substantivo próprio, Pernambuco, e criamos uma locução adverbial de lugar. Aqui, em 1964, utilizamos uma preposição e um numeral e criamos uma locução adverbial de tempo. Ela mora no céu. Aqui, ó. Preposição, tá? Preposição em mais o artigo o, no, céu, substantivo. Criamos uma locução adverbial de lugar, tá bem? Agora a gente vai falar sobre para que servem os advérbios. Para que servem os advérbios? Enquanto o verbo expressa as ações do homem, o advérbio é responsável por precisar as circunstâncias em que ocorrem essas ações. Noções como tempo, lugar, causa, consequência, condição e assim sucessivamente. Tornam os enunciados mais completos e precisos, aproximando-os da riqueza e da diversidade dos fatos e das ações humanas. Então, isso aqui é uma forma da gente ver os advérbios não apenas em frases isoladas, mas vermos os advérbios em um contexto, dentro de um texto. Então, vocês podem reparar que toda vez que a gente começa a ler um livro, geralmente na primeira página do primeiro capítulo, a gente já tem umas questões nocionais, que são de lugar, de tempo em que se passa a narrativa. Então, os advérbios eles são colocados para fazer com que a gente possa sempre estar alinhado com algumas questões textuais que podem ser vistas dentro de uma riqueza de detalhes em que o autor nos dá, tá bom? O advérbio modifica apenas o verbo? Olha só, etimologicamente, advérbio significa ad, que é junto de verbo, por isso que é advérbio. Significa termo que acompanha o verbo. Apesar disso, os advérbios de intensidade podem acompanhar, além de verbos, eles podem vir juntos de substantivos, adjetivos e de outros advérbios, como nos exemplos que a gente tem a seguir. Reparem nesses exemplos, ó.
quase atriz, já consulta com eficiência. O rei tem olhos muito claros. Ó, o já se refere à consulta, o quase vai se referir à atriz, tá? O muito se refere a olhos e a claros. A vida lhe corre muito bem, olhe muito, se refere ao adjetivo bem. Alguns advérbios podem ainda se referir a uma oração inteira. Então esse ó, infelizmente, tudo se resolveu. Então esse tudo se resolveu, ele é todo modificado, toda a oração tudo se resolveu, ela é modificada pelo felizmente. Ele está até mesmo destacado por vírgulas. Estão vendo? Então nós temos vários tipos de exemplos. Aqui a gente tem a função sintática. Então a função sintática ela vai ser relacionada diretamente ao sujeito, ao predicado, predicado verbal, nominal, verbo nominal, complemento nominal, agente da passiva e várias outras funções sintáticas de várias outras palavras. Só que o advérbio ele tem uma função sintática específica, tá? Então aqui, ó, o advérbio e a locução adverbial desempenham na oração a função de adjunto adverbial. Então reparem que o nome não muda muito, classificando-se de acordo com as circunstâncias que acrescentam ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Reparem aqui, ó, meio tonta, deixou-se cair na cama. Ó, nós temos dois advérbios aqui. Meio se refere a tonta, tá? Se refere ao adjetivo, então meio. Adjunto adverbial de intensidade. Deixou-se cair na cama, ó. Na cama a gente classificaria como um adjunto adverbial de lugar. Então, quando a gente tem dentro de um contexto, os advérbios eles passam a se chamar adjuntos adverbiais, tá? Quando advérbio e quando é adjetivo. Então aqui é uma dúvida bastante frequente, porque muitas vezes a gente acaba tentando pluralizar um advérbio. Então a gente tem que lembrar que os advérbios eles são sempre relacionados, ou melhor, são sempre palavras invariáveis. Então eles não têm flexão de gênero nem de número. Agora, os adjetivos já são palavras variáveis. Os adjetivos têm flexões de gênero e número, como a gente já falou anteriormente. Então tá aqui, ó, bastante, caro, barato, meio e longe. Não sei quando essas palavras funcionam como advérbio ou como adjetivo. O que é importante saber? Que o adjetivo é um delimitador, tem uma relação direta com o termo que ele está delimitando, geralmente o substantivo, e com ele faz concordância em número e grau. Então, por que geralmente substantivo? Porque o adjetivo ele também pode modificar um pronome, tá? Ou outros adjetivos. Então, olhem aqui, ó. O advérbio denota uma circunstância em que as coisas ocorrem. É muito ligado ao verbo, há uma regra comum para essas palavras. Então, vamos lá. Se funcionam como advérbio, não flexionam. Se funcionam como adjetivo, flexionam. Então, essa flexão aqui é o que eu falei de gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Como nesses exemplos que a gente tem aqui, ó. Havia bastantes laranjas maduras. O que havia? Bastantes laranjas. Então a gente pode trocar bastantes por muitas. Reparem que pluralizou-se. Então nós temos aqui um adjetivo. O termo bastantes está ligado ao substantivo laranjas e concorda com ele plenamente. É, portanto, um adjetivo, tá? Depois, os livros custam caro. Custam barato, perdão. A palavra pode ser caro aqui também. A palavra barato está ligada ao verbo custar e não ao substantivo livros. Referindo-se ao verbo, ela não sofre flexão, ou seja, ela não vai para o plural como a palavra livros. Não vai para o plural, é um advérbio. Agora, se eu trocar assim, ó, os livros caros foram todos devolvidos para a editora. Então, reparem que os livros caros, aí caro já passa a ser relacionado ao livro. Agora, usando barato aqui. Os livros baratos foram todos vendidos. Então, reparem que a palavra baratos, no exemplo oral que estou dando, ele vai se referir a livros, por isso que ele foi pluralizado. Aqui, ó. Ele bebeu meia taça com vinho.
Ele bebeu metade da taça com vinho. A palavra meia está ligada ao substantivo taça. Então, ó, meia taça quer dizer a quantidade. Portanto, é um adjetivo. Então, nesse caso aqui, nós temos a flexão. Tá bem? Agora, perdão. Caso a gente tenha o meio ou meia e a gente não sabe identificar, a gente tem uma dica. Olha aqui, ó. Esta questão está meio confusa. Repare que o termo meio é um advérbio, então ele não está se referindo à palavra confusa, tá? Porque representa a circunstância que a questão está sendo apresentada. Poderia estar completamente, parcialmente confusa. Então, na dúvida, se vocês têm alguma dúvida quanto ao meio e meia, aqui no caso, a gente pode ver que se refere à metade, por isso que é meia taça, e aqui é meio. Por quê? Na dúvida, vocês podem colocar, ó, meio confusa, está mais ou menos confusa. Troquem o meio pela expressão mais ou menos. Se a expressão mais ou menos fizer sentido, a gente usa a palavra meio. Agora, voltando aqui ao exemplo anterior, ele bebeu mais ou menos taça com vinho. Então, fica totalmente incoerente essa oração se a gente trocar meia por mais ou menos, coisa que não acontece nessa aqui. Esta questão está mais ou menos confusa. Esta questão está meio confusa. Isso é uma dica que vale a pena pensar. Agora vamos a esse poema aqui no meio do caminho do Carlos Drummond de Andrade. Reparem só. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros. Reparem aqui, ó. A classe dos advérbios e locuções adverbiais desempenha um papel de destaque na construção de sentido do poema. Quais os advérbios e locuções adverbiais desse texto? Então, reparem que há muitas, eu coloquei aqui, ó, não é uma questão para a gente fazer, é somente para a gente pensar. Então, ó, locuções adverbiais são no meio do caminho, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Ó, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, essa locução adverbial teve 7 palavras. A outra, ó, no meio do caminho, 4 palavras. Então, as locuções adverbiais não precisam necessariamente ter 2, pode ter mais palavras. E os advérbios são tão e nunca. Depois, ó, qual desses valores semânticos a expressão no meio do caminho tem? Tempo, lugar, modo ou causa. Então, reparem que no meio do caminho indica lugar. Então, a gente tem aí tanto a questão relacionada à identificação dos advérbios e locuções adverbiais no texto, como a gente tem a ideia do valor semântico. Agora, se pede a classificação, a gente já tem outra coisa, a gente já tem um adjunto adverbial. Reparem aqui na próxima. O que ocorre espacialmente com a palavra pedra e com a locução no meio do caminho? Ó, caminho ou o contrário. A disposição formal da palavra pedra e da locução adverbial no meio do caminho reforça o sentido conotativo, pois é como se um desses termos sempre fosse um obstáculo para o outro. Qual é o obstáculo? É pedra. Então, se a pedra está no meio do caminho, ela vai ser relacionada a uma ideia de obstáculo mesmo, não havendo a possibilidade de trilhar livremente o caminho ou de transpor a pedra. Então, vocês podem reparar que aqui a gente tem uma questão semântica relacionada à ideia dos advérbios. Então, no meio do caminho é advérbio de lugar, a pedra está no meio do caminho, então ela exerce a função semântica no sentido conotativo de um obstáculo. Então, olha só, o que é importante saber? Na linguagem afetiva familiar, é comum um advérbio assumir a forma diminutiva. Nesse caso, tem o valor de superlativo. Exemplo, ó. Mamãe, ande devagarzinho para não forçar o joelho. Nesse caso, devagarzinho significa muito devagar, um tanto devagar. Então, reparem como um advérbio ele também pode ter flexão de grau. Quando numa frase dois ou mais advérbios terminados em mente modificam a mesma palavra, pode-se usar o sufixo apenas no último deles.
a fim de tornar mais leve o enunciado. Isso aqui pode usar, na verdade, uma regra gramatical de que devemos usar apenas no último. Só que a gente pode usar em todos se quiser por uma questão estilística, numa questão de estilo em que o autor escreva. Como nesse exemplo aqui, ó. O aluno lia o livro tranquilo e sossegadamente. Então, ó, tranquilo também é um advérbio de modo, assim como sossegadamente. Só que por regra gramatical, a gente coloca o sufixo apenas no último. Mas se o autor do texto quiser colocar em todos, não tem problema. Aí a gente sai da forma gramatical e passa para uma forma estilística, que é de escrita, de estilo, tá? Vamos lá. Leia esta frase do escritor Lima Barreto, observando o emprego dos advérbios destacados. Aqui, ó. Quis ainda ver se a dissuadia daquele pensamento. Ismênia, porém, continuava a repeti-lo, pacientemente, docemente, serenamente. Olha aqui, ó. 3 advérbios destacados, pacientemente, docemente e serenamente. Então aqui diz que é para a gente usar apenas no último, mas aqui o autor já usa em todos. Gramaticalmente ele deveria colocar como? Continuava a repeti-lo, paciente, doce e serenamente. Ele só iria no último. Mas aí por uma questão de preferência artística, de estilo, ele usou em todos os 3. Comparando as duas frases, você pode ter observado que o escritor suprimiu a palavra e empregou o sufixo mente em cada um dos advérbios. Nesse caso, para proceder dessa forma, ele teve provavelmente a intenção de dar realce às circunstâncias expressas pelo advérbio, enfatizando a calma do personagem ao repetir o pensamento. Então, reparem, ele teve provavelmente, então é uma questão de estilo, tá? Reparem nesse anúncio, ó. Ótimo nas curvas, ótimo nas retas, ótimo na sua garagem. Do ponto de vista semântico, que efeito de sentido provoca a repetição no enunciado da palavra ótimo seguida das locuções? Olha só, a repetição da palavra ótimo enfatiza a qualidade do produto. Lembra a crer que, sob qualquer ponto de vista e em qualquer circunstância, a compra do automóvel levará o cliente a um alto grau de satisfação. Então vocês podem reparar que a palavra ótimo, 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 ela dá uma ideia de ênfase, então os advérbios também servem para isso. E aqui a gente tem um quadrinho só para a gente relembrar quais são os advérbios, tá? Ó, nós temos aqui de tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Quando a gente transporta isso para uma oração, para dentro de um contexto, isso vai se pluralizar. Então, nós não vamos ter apenas essas classificações, essas 7 classificações. Nós vamos ter muitas outras também, podendo ter de preço, de companhia e várias outras. Então, olha aqui, ó, repetindo. De tempo, hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, à noite, de manhã, às vezes, de repente. As expressões à tarde, à noite e às vezes, sempre quando se referir a tempo, elas têm que ter crase, tá? As de lugar. Aqui, ali, lá, onde, à direita, à esquerda, atrás e em cima. Aqui também, ó, todas as vezes que vocês forem virar à direita, virar à esquerda, minha casa fica à esquerda da árvore. Então, toda vez que vocês se referirem à direção, ao lugar, à direita e à esquerda sempre vai ter crase, tá bom? De modo, bem, mal, rapidamente, lentamente, face a face, à vontade, às claras, às escuras, devagar. De intensidade, pouco, mais, menos, apenas, bastante, de todo, demais e muito. De dúvida, talvez, provavelmente, porventura, quiçá, acaso, possivelmente. A palavra quiçá, hoje ela não é tão usada, tá bom? Às vezes ainda ouvimos isso em novelas de época, em filmes de época, em dublagens em que não seja muito o tempo atual. Então, quiçá é uma palavra que a gente não vê com tanta frequência. Mas saibam que é um advérbio de dúvida, que pode ser trocado pelo talvez. Ou, por acaso, quiçá queira fazer a vontade da sua senhora. Então, talvez queira fazer a vontade da sua senhora. De afirmação, nós temos esses aqui, ó. Sim, certamente, efetivamente, com certeza, sem dúvida e realmente. E de negação, nós temos o não, de modo algum, de jeito nenhum e absolutamente.
Então, na dúvida, na hora de vocês assistirem o vídeo e forem fazer alguns exercícios, basta vir aqui no finalzinho e olhar esse quadro que ajuda bastante, tá bom? Então, dessa vez ficamos por aqui, até a próxima.